Boa tarde a todos. É com imensa satisfação, muita alegria estar fazendo a palestra nessa casa, a convite dos trabalhadores dessa casa. E meu histórico, né, são 40 anos de espiritismo. Desde 1982, eu iniciei lá na Casa do Caminho, e de 82 para cá, eu assisti 4.000 palestras, né, porque é uma média de 100 por ano, né, então vezes 40 vai dar umas 4.000 palestras. E nessas 4.000 palestras a gente aprende sempre um pouquinho, né, então, mas como a gente tem muita dificuldade, a gente acaba dificultando cada vez mais, né? Então a gente estuda, mas está sempre, né? Sempre tendo as provas e acaba se comprometendo. Mas, graças a Deus, nesses 40 anos de espiritismo, eu só tenho que agradecer a Deus e a Jesus por esse ensinamento. E hoje a gente vai estar conversando justamente dessa situação, né? Que veja bem, nós conhecemos o Espiritismo, eu particularmente conheci o Espiritismo, como quase todos aqui, né? Através de Allan Kardec, né? E através das irmãs Fox, que em 1848 os espíritos se manifestaram, tá certo? Então os espíritos se manifestaram na casa da família Fox, e os espíritos queriam se comunicar. Então eles não tinham como se comunicar, porque naquela época as religiões, principalmente a religião católica, todas as manifestações mediúnicas era coisa do diabo. Então, quer dizer, o espírito que se manifestava podia ser quem fosse, era coisa do demônio. Certo? Então, ficava muito difícil naquela época você mudar, né, mudar essa forma de ser. E aí, em 1848, aconteceu todos aqueles fenômenos, e Allan Kardec pescou no ar aquela comunicação mediúnica, né, e ele começou a se aprofundar, né, e ele, né, como pedagogo, ele viu que ali tinha uma pedagogia, né, que ele chamou de pedagogia do amor, né? E os espíritos, né, os espíritos através dos médiuns, que veja bem, a maior parte da codificação da doutrina espírita, ela foi feita por muitos médiuns, né? Então os médiuns recebiam os espíritos, né? E nas reuniões, que nem essa daqui, naquelas reuniões de doutrinação, acabava acontecendo a psicografia, que é a primeira comunicação, né, mediúnica que a gente conhece, tá certo? A conversa com o plano espiritual é através da psicografia, certo? Isso aí a gente não tem dúvida. E a segunda é a psicofonia, que é justamente as mensagens dos espíritos de luz que eles vêm nos transmitir, tá certo? Então a gente aprendeu, aí Allan Kardec fez o livro dos espíritos, né? livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, e por último a Gênese, né? Que é uma obra-prima da doutrina espírita, né? E aí, por coincidência, pessoal, veja que interessante. Quando o Espiritismo fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, fica sempre no ar, né? Fica no ar, fala, pô, mas como que o Brasil é a pátria do Evangelho? E aí, pessoal, depois de uns mais ou menos 12 anos atrás, eu fui conhecer Sacramento, Araxá e Uberaba. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer essas excursões lá para o Triângulo Mineiro, mas eu falo assim para o pessoal hoje, eu falo que o Triângulo Mineiro
É o curso superior do Espiritismo. É o curso superior do Espiritismo, porque o que a gente viu lá e o que a gente sentiu, tá, é de arrepiar. É coisa que a gente já começa a arrepiar só de falar, né? E veja só que interessante. Aqui na Fazenda Santa Maria de Sacramento, que fica a 14 quilômetros mais ou menos de Sacramento, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as irmãs Fox. Olha só que interessante, né? Que a gente estava lá, a doutrina espírita evoluindo lá em Salvador, a doutrina espírita evoluindo lá no Rio de Janeiro, aí veio a FEB, né? A Federação Espírita Brasileira. Mas olha só que interessante, a partir de 1895, mais ou menos, no momento da nossa República, né? No momento da proclamação da República, lá em Santa Maria tinha mais 30 casinhas. Eram os colonos, eram as pessoas que trabalhavam na Fazenda Santa Maria. E o que aconteceu? O pessoal trancava as casas, trancava tudo para dormir. Quando chegava de manhã, estava tudo aberto. O pessoal ia dormir, daqui a pouco começava a ver pedras no telhado. Aí o pessoal saía apavorado para ver quem era que estava brincando, essa molecada que estava jogando pedra, né? Em cima do telhado. Corria lá para ver, não achava ninguém. E assim começou a aparecer esses fenômenos, certo? E aí, esses fenômenos espíritas, né, dos espíritos se manifestando, eles acabaram colocando não só Santa Maria como Sacramento em desespero. E aí a população falava assim, olha, não vão lá em Santa Maria, porque lá os demônios tomaram conta. Os demônios tomaram conta daquilo lá, porque não falavam que era um espírito, eles não sabiam que era um espírito que estava se manifestando. Então eles falaram que era o demônio, tá certo? E olha, não é lá que lá está empesteado o demônio lá. E olha só que interessante, o trabalho era tão... Porque, veja bem, o trabalho, pessoal, da doutrina espírita não é nosso, não é nosso. Nós somos os trabalhadores da última hora. Porque quem está fazendo toda essa movimentação, essa casa, por exemplo, que vocês construíram, as casas espíritas que tem pelo Brasil todo, quem está motivando tudo isso são os espíritos. É Jesus que continua trabalhando, é Eurípides que continua trabalhando, percebe? A doutrina, ela continua com a dinâmica dela, ou seja, com a comunicação com os espíritos. Não tem como voltar atrás, percebe? O que nós temos que fazer é se integrar nessa realidade, porque Jesus fala assim, você é o trabalhador da última hora. Se você não quiser se engajar agora, se quiser deixar para as próximas reencarnações, tudo bem também, meu filho. Porque Deus, que é o Pai, Ele tem toda a tranquilidade para esperar, porque Ele sabe que você é imortal. Ele te criou para a imortalidade, não tem outro jeito, não tem como reverter isso, percebe? E é lógico, você vai desencarnar, né? Você vai morrer, entre aspas, mas quando você retornar na próxima encarnação, você continua na mesma linha. Na hora que você desperta, na hora que a doutrina espírita ela te desperta, ela fala, tem coisas extrasensorial que a gente tem que sentir, que a gente tem que perceber, que a gente recebe na psicografia, que a gente recebe na hora que, numa sessão de desobsessão, a gente começa a se arrepiar toda, percebe? É nessas horas que os nossos mentores se aproximam. E aí a gente fica com medo. Ah, será que não é coisa do demônio? Será que não é coisa do demônio? E fica sempre nessas dúvidas. Quando a gente perde essas dúvidas, quando a gente tem essa certeza de que Deus como Pai, Jesus como nosso irmão e Maria Santíssima, eles vêm para nos orientar, para nos ajudar o tempo todo, percebe? E aí o que aconteceu lá em Santa Maria? Todos os colonos, como médium,
eles começaram a se manifestar através dos espíritos. E um dos maiores, que já estava desencarnado, que era Bezerra de Menezes, ele começou, que o Bezerra de Menezes desencarnou em torno de 1900. E aí ele começou, não foi só ele, tá? São vários outros, né? Paulo de Tarso, todos aqueles que a gente imagina que a doutrina, né, que a doutrina espírita fala, todos eles continuam vivos, pessoal. Quem não está encarnado, né, está desencarnado em espírito, trabalhando da mesma forma. Não existe parada para eles, como não existe para nós. A questão é só acreditar, a questão é só arregaçar as mangas e trabalhar. E aí o que aconteceu? Naquele ambiente rural lá de Santa Maria, os espíritos começaram a encarnar nos médiuns, e os médiuns começaram a falar. Eu sou Paulo de Tarso, eu sou... Então a espiritualidade foi mandando as mensagens, e aí sabe o que repercutiu? Foi repercutir aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal fazia excursão e ia lá para Santa Maria. Percebe? E aí que nem hoje a gente faz a mesma coisa. O pessoal de São Paulo, Rio, Goiás, o pessoal vai direto lá para Uberaba. É constante aquele fluxo. Tá? Por quê? Porque a espiritualidade nos orienta para ir lá. Percebe? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a curar. Então, nas sessões, eles curavam as pessoas, eles recebiam a psicografia, espalhou para o Brasil todo. Só Sacramento que estava reticente para reconhecer isso, porque a igreja não queria de jeito algum deixar aquilo acontecer. E aí a maior personagem de Sacramento naquela época é esse homem aqui, ó, Eurípides Basanufo. Tá? Para vocês terem uma ideia, ele com 11 anos de idade, o diretor da escola chamou os pais dele e falou: nós não temos mais o que ensinar para esse menino. Não temos mais o que ensinar, você tem que mandar ele para o Rio, ou para as capitais, porque aqui ele não vai aprender mais nada com a gente, ele já sabe tudo. Era uma mente autodidata, né? Uma pessoa que lê um livro uma vez só e grava tudo que está ali. Né? Um espírito já muito evoluído, que nós vamos chegar lá também. Hoje a gente precisa ler 10 vezes, né? Para entender, no mínimo, no meu caso, né? Preciso ler pelo menos 10. Mas ele só lia uma vez só e acabou. Aí tinha uma pessoa, que era o tio dele, que morava lá em Santa Maria. Quando ele vinha para Sacramento, ele se hospedava na casa do Eurípides. E aí, à noite, ele dormia com o tio. Então, ele estava aí nessa época, ele estava em torno de 18 anos, e o tio Mariano estava em torno de 23. Então, eles eram jovens ainda, né? E aí, o tio Mariano falava para ele do que estava acontecendo lá, aquela coisa toda, e ele falava para o tio: tio, isso é coisa do demônio, tio. Você está vendo que isso daí, o demônio vai destruir vocês lá, e aquela preocupação toda. Ele falou: não, filho, isso aqui, meu sobrinho, isso aqui é coisa de Deus. Essa manifestação aqui não tem volta, porque eles mesmos já falaram que não tem volta, e eu fui buscar uma pessoa, que é o Frederico Peiró, que era um espanhol radicado aqui no Brasil, ele já conhecia a doutrina espírita. Então esse senhor veio para aquele ambiente e mostrou para o pessoal ali, os fazendeiros, os colonos daquele lugar, de que tudo aquilo ali era manifestações mediúnicas. E não tinha nada de demônio ali era coisa de espírito realmente. Então, ensinou os matutos, né? Os matutos, porque ali a maioria do pessoal era semi-analfabeto. Então ensinou para eles isso que a gente está fazendo aqui, ó. Uma reunião mediúnica, né? Uma palestra. A doutrina espírita mudou muito pouco. Por quê? Porque a doutrina ela continua sendo simples como tem que ser.
É alguém servindo uma aguinha, alguém aqui na mesa coordenando, alguém ali filmando, é no bazar. É isso aqui, pessoal. Não precisa mais nada de que isso. Nós não precisamos de grandes personalidades para dizer o que a gente tem que fazer. Porque eles estão comandando a gente. Os imortais que estão mostrando para nós o que a gente tem que fazer. Né? Não é as pessoas, lógico que precisamos da estrutura, precisamos de uma casa maravilhosa, quanto mais aconchego melhor, mas isso aí são detalhes, tá? Porque o que a gente precisa é ali nos ligar com o Criador, porque na hora que a gente está no nosso sonho, no nosso sono, é Ele que está perto da gente, é Ele que está nos protegendo, percebe? Então isso daí é muito importante a gente, né, gravar isso. E aí o que aconteceu? O tio Mariano levou um livro, eu acho que aqui, quem conhece o livro Depois da Morte, do Leon Denis? Vocês lembram desse livro, não? É o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Leon Denis também é contemporâneo de Allan Kardec. O Leon Denis, quando ele estava com 18 anos, que ele assistiu uma palestra do Allan Kardec, nunca mais ele parou de estudar a doutrina espírita. Né? Então ele foi um dos seguidores, né? Um que continuou tocando a doutrina espírita depois que o Allan Kardec faleceu. Então nessa obra, Depois da Morte, conta justamente toda a sequência da doutrina espírita, mas falando uma linguagem da reencarnação, dos espíritos, da reencarnação. É uma obra maravilhosa. Quem não leu, faça o favor de ler, porque o espírita que não lê essa obra fica muito vazio lá no nosso conhecimento, na nossa literatura. E aí ele falou, o tio falou para Eurípides Barçanufo, falando, ó, eu não tenho mais o que falar para você, porque você é um cara estudado. Ele já tinha construído o colégio, que naquela época era colégio sacramentano. Era um colégio onde tinha ali as crianças, né, que era o antigo primário nosso, né, do 1º ao 5º ano. Ele era o diretor da escola, ele que fundou tudo isso, né? Então era um professor nato, né? Já era um professor, um pedagogo. E ele introduziu, né, toda a escola que a gente conhece, né? E nessa conversa com o tio, ele falou assim, ó, eu não tenho mais o que falar para você, que você é muito... Mas esse livro aqui vai te ensinar tudo o que a gente aprendeu até agora. Eu mesmo não consegui ler ele todo. O tio dele falando. Mas você, eu sei que vai ler. Olha só a situação. Ele pegou com a luz a luz de vela, pegou o livro, naquela mesma hora, falou, eu vou ler esse livro para desmascarar tudo isso que você está me falando, tio. Pode deixar que eu vou... E começou a ler o livro. Começou tipo 8 horas da noite, 9 horas, que foi essa conversa, né? E o tio acordava e via ele lendo. E o tio acordava e via ele lendo. Quando chegou de manhã, acabou de ler o livro, fechou. Aí falou para o tio, isso aqui é uma obra-prima. Eu nunca consegui entender nada disso. Isso aqui é uma obra-prima, tio. Como é que... Aonde que estava esse livro? Aí ele falou, não, aí ele explicou, né? Não, foi o seu Peró que trouxe lá ele morava na Europa, né, na época, e quando ele veio para o Brasil, ele trouxe, né, esses livros, trouxe Evangelho e tudo mais. E aí, pessoal, ele simplesmente, o Eurípides ficou fascinado, tá? Ficou mais fascinado ainda, porque olha só, 2 anos antes, na hora que ele inaugurou o colégio sacramentano, o padre da comunidade deu para ele a Bíblia, porque naquela época nenhum fiel tinha a Bíblia na mão. Percebe? A Bíblia, quando muito, era em latim. Na minha época era assim, quando eu fui coroinha, o padre falava lá, ninguém entendia nada, né?
E é assim que a gente aprendeu o catolicismo, não entendendo nada, certo? E aí, pessoal, ele deu a Bíblia para ele, e ele, poliglota do jeito que era, ele leu a Bíblia toda, talvez levou uns 2 dias para ler, né? Mas ele parou no Sermão do Monte, né? Que a gente conhece como Sermão da Montanha. E aí ele ficou mais intrigado ainda, porque no Sermão da Montanha, o ensinamento de Jesus Cristo, ele não fala sobre a reencarnação. Ele vai falando, né? Os aflitos, os pobres de espírito, a misericórdia, a justiça, vai alencando todas essas, né? Esses pontos que a gente conhece, mas não falava em reencarnação. Nesse livro que ele leu, depois da morte, falava da reencarnação. Aí ele falou, caramba, olha só, tantos anos, ele já estava com uns 20 e poucos anos, falou, tantos anos e eu não conseguia entender a justiça de Deus. Porque se a gente não tiver a reencarnação como base, nós não conseguimos entender mesmo, né? Porque uma criança nasce, outras nem nasce, né? Que morre no parto, não tem explicação, né? Dentro do que a gente conhece. Mas na reencarnação sim, aí a gente sabe que tudo tem a sua hora, tudo tem o seu porquê, né? E aí, pessoal, o tio Mariano falou assim para ele, ó, nós estamos lá fazendo reuniões 2 horas da tarde, uma vez por semana. Quando você quiser, quem ligou isso aqui, pessoal? Mesma coisa, só que lá era em vez de ser às 15, era às 14 horas, uma hora a menos, né? E ele lá nessa reunião, ele falou assim, eu vou deixar, a hora que você quiser ir lá, você vai. E aí, numa sexta-feira, Eurípides Barzanuffi, um amigo dele, falou, pô, tu não quer ir comigo até Santa Maria? Eu vou assistir uma reunião mediúnica lá. Aí foi, né? 14 quilômetros no lombo do cavalo. Quando chegou lá, estava lá o público, né? As pessoas, a maior parte tudo da região, os trabalhadores, mas tinha uma frequência grande de pessoal de fora, turista, né? Entre aspas, de fora. E aí tinha 2 cadeiras vazias. Aí os 2 vieram, sentaram ali. E aí começaram a assistir a palestra, lógico, né? Aí depois que terminou a palestra, a Eurípides pensou. Falou assim, bom, se realmente existe essa comunicação com os espíritos, eu quero que o Aristides, que era um matuto, era primo dele, que era semi-analfabeto, eu quero que o Aristides, ele suba no palanque ali e fale de 3 questões que, se ele me esclarecer, eu vou me tornar espírita. A primeira é sobre a justiça de Deus, né? Que ele não entendeu bem a passagem lá depois da morte, né? Mas ele queria saber mais detalhes sobre a reencarnação, sobre a justiça de Deus. Ele queria saber por que a mãe dele sempre vivia doente. Sempre vivia doente. Ela nunca teve saúde, a mãe dele, né? E terceiro, que o Aristides, ele na psicofonia, ele recebesse João Evangelista. João Evangelista, né? E assim foi. O Aristides, lá na sua humildade, pegou lá, subiu lá no palco, lá, né, para falar, que nem aqui, nós estamos aqui conversando, e ele falou, Eurípides, a justiça de Deus é através da mediunidade. Essa mediunidade que a maior parte dos espíritas conhece, grande maioria que conhece, é aquilo ali, né? Nós somos espíritos milenares, né? Já tivemos N encarnações para trás,
e somos espíritos imortais. Teremos milhões ou milhares de encarnações pela frente. A gente só vai sair desse plano Terra na hora que a gente estiver depurado, na hora que a gente estiver perfeito. Vai chegar esse momento? Vai chegar esse momento. Para todos nós? Para todos nós. Tá? E Jesus, aí Eurípides ficou, né? Eu falei, sua mãe, Eurípides, sua mãe, ela nunca foi doente. O que ela tem é mediunidade. Ela tem é mediunidade. E sempre o pessoal podou ela, nunca deixou ela se expressar, porque falava que era coisa do diabo. Mas era mediunidade. A igreja, né? A igreja, ela sempre combateu a mediunidade. Desde a época lá da Europa, dos Estados Unidos, a caça-bruxa, tudo aquilo ali é mediunidade. Continua sendo. E a igreja ali, né? Queimando as pessoas e fazendo tudo que fez. Para que isso? Para amedrontar. O diabo é para nos amedrontar. Porque na hora que a gente perde o medo do diabo, você se liberta. Percebe? Você se liberta. Porque você não tem medo da morte, você não tem medo do diabo. Já muda totalmente a tua forma de ser. Muda totalmente a tua forma de entender a vida, né? E eu sou João Evangelista, discípulo de Jesus, e estou aqui te falando. Aí Eurípides teve um, falou, aí saiu todo mundo, que nem a gente vai fazer daqui a pouco, invadiu a sala, ele ficou lá pensativo. Ele não conseguiu nem levantar, porque receber uma mensagem dessa só explica o quê? Explica que aquele espírito continua vivo. Percebe? Quando a gente vem aqui falar de Jesus, Jesus continua vivo. Nós não estamos falando de mortos, nós estamos falando de vivo. Paulo de Tarso continua vivo, né? Chico Xavier continua vivo, Eurípides continua vivo, percebe? E aí, pessoal, ele volta para Sacramento e fala para o pessoal, a partir de hoje eu sou espírita. O que eu aprendi lá em Santa Maria não tem como reverter. É uma emoção tão grande, é uma emoção tão grande, é uma certeza tão grande que eu tive, que é como se fosse uma experiência extra, né, com o espírito materializado. E a gente sabe que, né, na doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos materializados, né, é o que mais impressiona, o que mais impressionou. Né? Hoje em dia, só tem poucos lugares que continuam tendo essa sessão de materialização, mas continua tendo. Lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, né? Lá tem as sessões onde o Frederic, né, que é um espírito médico, ele se materializa e vai lá curar, em espírito. Percebe? Então a gente vê que as coisas continuam fluindo, pessoal. Percebe? Nada aqui da doutrina espírita está parado. As manifestações extrasensoriais continuam da mesma forma. Percebe? E aí, olha só que interessante, aí todo mundo ficou apavorado, a própria família dele não entendia, falava, pô, Eurípides, como é que você vai me fazer um negócio desse? Aqui a cidade toda é católica, tudo. Ele falou, eu não tenho como voltar atrás, porque eu tive a maior certeza da minha vida. E aí explicou para a mãe dele. Falou, mãe, a senhora nunca foi doente, a senhora tem mediunidade. Vamos desabrochar, nosso linguajar, né? Vamos desenvolver isso aí. Né? O linguajar que a gente usa, vamos desenvolver a tua mediunidade. E assim foi o que aconteceu, foi acontecendo, né? Aí na segunda reunião que ele voltou lá em Sacramento, lá na fazenda Santa Maria, na outra semana, na segunda reunião, quem é que ele recebe? O Aristide recebe em psicofonia São Vicente de Paula. Nós temos até aqui em Santos, né? Instituto São Vicente de Paula, e lá também. E um dos presidentes do Instituto lá de São Vicente de Paula, lá em Sacramento, era o próprio Eurípides.
E ele recebe, o Aristide recebe o São Vicente, e o São Vicente fala para ele assim, a mensagem, né, foi psicofonia, falando. Fala assim para ele, ó, filho, você larga de mão todas essas coisas da igreja. Larga de mão. Vai lá, avisa na congregação que você não é mais católico. Você é espírita. E que tudo aquilo que você aprendeu do catolicismo, né, muitas coisas, lógico, não vou falar que nós não estamos falando mal de religião, né, pelo amor de Deus, não é isso que a gente está se referindo. Mas a gente está falando de outra interpretação. Percebe? Ele falou tudo isso, essas coisas da igreja, rituais, dogmas, isso daí é tudo para impressionar. A igreja, o que ela mais destaca é a morte de Cristo. Sexta-feira Santa, as estações, aí o pessoal chora, eu chorei também muito nessa época, quando era criança principalmente, né? Como é que pode a própria humanidade fazer né, essa barbaridade que fizeram com Cristo, né? E a gente chora mesmo. E aí nesse de coitadinho, que eles seguram a gente. É no diabo e nos coitadinhos. Então a gente fica sempre, né? Sempre. Aí, coitadinho, e a gente não muda a nossa cabeça. Percebe? A gente não consegue entender que nós precisamos falar de Jesus vivo. Né? Nossa Senhora Santíssima viva e não morto. Percebe? Não morto, eles não estão mortos, pessoal. Não estão. Tá? Então, muda nosso foco. Percebe? E aí a grande sacada, né, é que quando ele foi lá para avisar para os padres que ele não era mais, né, da congregação, aquela coisa, foi uma loucura, né? Então a escola, aí ele falou assim ainda, e eu vou introduzir a doutrina espírita no colégio sacramentano, tá? Vou dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo de falar, de concluir, né? E aí, pessoal, quando ele foi lá, ele falou que a escola ia começar a ter aula de espiritismo, esvaziou a escola. Todo mundo tirou. Os padres fizeram uma pressão para tirar aquela coisa toda. Veio até o bispo lá de Uberaba para convencer o Eurípides de que não era por ali, aquela coisa toda. Ele falou, não tem mais volta. Tá? E aí o colégio, né, zerou, não tinha... Aí ele ficou mas com tanta fortaleza, com tanta confiança no plano espiritual, que teve uma vez lá que ele sentou e ficou meditando, né? E nessa dele meditar, aí veio uma voz para ele. Aí falou assim, pegue papel e lápis. Aí ele titubeou naquele momento, aquela coisa toda, né? E falou, pega papel e lápis. Aí ele foi e pegou. A força maior, que a mediunidade é isso, né, pessoal? Essa força da mediunidade é uma coisa que você segura até um certo tempo. Aí você tem duas opções. Ou você procura uma casa espírita para trabalhar e para desenvolver, ou procura um psiquiatra. Psicólogo. Percebe? Porque a força mediúnica é uma força que... Mas não é só nossa, percebe? É que tem alguém querendo que a gente mude. É que a gente nunca entende que os nossos obsessores, né? Que todo mundo... Começaram a querer assustar os espíritas com os obsessores, né? Agora não tem mais o diabo, agora tem os obsessores. Percebe a colocadinha que tem, né? E aí a gente vê, pessoal, que os nossos obsessores são os nossos amigos. São aqueles que a gente deve, são os nossos parentes, são os nossos mais próximos. Não vai pensar que mas são coisas, não é coisa do diabo não. É espírito que está querendo conversar com a gente. E aí na hora que a gente começa a desenvolver a nossa mediunidade, aí tudo isso acaba. Percebe? Tudo isso acaba, vai levando e a gente vai tocando, né? E aí, pessoal, nesse momento, quem se manifesta para ele é a Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, e manda na psicografia, falar, meu filho,
tire o tabuleiro lá que está escrito lá, Colégio Sacramentano, e coloque lá, Colégio Allan Kardec. Porque isso daí é o resquício da antiguidade, né? Das nossas religiões antigas. Tá? Introduza lá o estudo de astronomia, que é para estudar os astros, que é o que a gente mais vê hoje, né? O estudo aí da Santos Dumont que o diga, né? Santos Dumont lá com o 14 bis, né? Aquela evolução ali, também tem coisas ali, mediúnica ali no meio, né? E introduz a doutrina espírita toda quarta-feira, ao 12:30 até, mas não falou bem o horário, né? Mas falou, introduza o Evangelho de Jesus, o Evangelho de meu filho, toda quarta-feira no colégio. Aí ele introduziu, né? Do 12:30 até às 15 horas, era 2h30, ele faz o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Só que é 2h30, não é 45 minutos. Então dá para, né? E aí nessas 2h30, ele com a psicofonia dele, que aí ele já começou a receber todos os irmãos que a gente conhece. Paulo de Tarso, Martinho Lutero, né? Só lembrando alguns que é para a gente, né? E o Espírito de verdade, né? Que é o próprio Cristo. Né? O cara fala, mas será que nas obras do Evangelho está lá o Espírito de verdade, ele não se identifica? Uns falam que é João Evangelista, outros falam que é João Batista. O que importa, pessoal, é que é Espírito de luz. Eles que estão nos mandando instruções. Então, quando a gente pega o Evangelho lá para ler de noite, e quando está lá instruções dos Espíritos, leiam com cuidado. Leia que aquela mensagem é para você. Porque quem está mandando a mensagem são espíritos de luz. São espíritos que continuam vivos. É espírito que está... É a mesma coisa da gente querer uma psicografia. Pô, vai no Evangelho, abre... Está lá instruções, aquilo ali é uma psicografia para você. Você precisa. Entende? E aí, pessoal, mas na hora, né? Ele não pensou duas vezes. Aí demorou um pouquinho, né? Porque tinha que mudar o tabuleiro lá da escola, pintar, fez todo aquele trabalho. E ela falou assim, faça isso que eu vou proteger esse ambiente com o meu manto de luz. Eu vou proteger esse ambiente com o meu manto de luz. Todos que aqui entrar sentirão as nossas vibrações. Aí não precisa continuar a conversa, né? A coisa foi, né? Então, em 1907, né? Ele fundou o Colégio Allan Kardec com a bênção da Maria Santíssima. Tá certo? Introduziu a doutrina espírita para os alunos. Continua até hoje, a escola continua funcionando até hoje. Tiveram que fazer um outro colégio maior, quem tiver a oportunidade de ir lá, vai lá conhecer esse trabalho maravilhoso lá em Sacramento. Tiveram que fazer um colégio que deve ter uns 2.000 metros quadrados de área. É uma coisa... E aí as crianças do berçário, as crianças começam lá no berçário e saem no 5º ano, né? Aí no 6º já até o 5º ano. E a criança, quando sai lá no 5º ano, ela sabe tudo da doutrina espírita. Todo da codificação, lógico, né? Tudo que a gente aprendeu, que a gente aprende nos cursos, né? Os cursos sistemáticos, nos cursos básicos da doutrina espírita, né? Eu vim aprender isso já com quase 30 anos, em 82, né? Estava com 20 e poucos anos. Tivesse aprendido lá no berço lá, né? Porque a grande bandeira da doutrina espírita, de todo o centro, é isso, é cuidar das crianças, é dar instruções para as crianças. E lá aquele trabalho fenomenal, que se eu tiver a oportunidade de trazer essa pedagogia aqui, nesse ambiente aqui, e colocando ali no slide, vocês vão ver o que ele estava ensinando, o que ele ensina para essas crianças. Ele trata as crianças, os alunos, como adulto. Percebe? Já, né, lógico, né, tem um berçário, aí tem lá
as professoras, tem lá a dona Alzira, que é a presidente, tem a filha dela, a Francine, que é a diretora geral, né, que cuida da parte da pedagogia. É uma pedagogia fantástica, pessoal. Quem tiver oportunidade, coloca lá, Allan Kardec, Colégio Allan Kardec. Essa pedagogia dela, vou só encurtar aqui, pessoal, que eu tenho mais 3 minutos. Essa pedagogia dela, que ela chama Pedagogia do Amor, porque a escola foi fundada lá em 1975, né? Foi fundada a escola, o Colégio Eurípides Basanufo, e eles introduziram tudo que já estava no colégio, tá certo? E o colégio passou a ser uma referência como se fosse, para mim, eu acho que aquilo lá é como se fosse um curso superior de espiritismo. Tá? Porque o que a gente aprende, e agora dia 19, 20 e 21 de janeiro, de 6 em 6 meses tem um seminário do colégio. Todos 6 em 6 meses tem um seminário, né? E o que aprende no seminário? Aprende a pedagogia espírita. Se eu tiver oportunidade, eu vou trazer para vocês conhecerem. Acho que alguns até já conhecem, né? Mas é uma outra forma, pessoal, da gente conhecer a doutrina espírita, percebe? Porque aqui a gente conhece, que é o básico, Allan Kardec, Chico Xavier, não vou nem abrir aqui para falar de Chico, porque aí já né? Chico, Emmanuel, André Luiz, né? Bezerra de Menezes, eles continuam trabalhando, né? Hoje, Eurípides, ele continua na colônia que se chama Colônia Esperança. Está bem aqui, não está lá em Minas, né? Ali no triângulo ali, né? Araxá, Sacramento e Uberaba, está ali naquela região ali, a 50 quilômetros da atmosfera. 50 quilômetros tem lá a colônia, né? Que nem o nosso lar, né? Para quem não conhece, que eu estou falando em colônia, mas o nosso lar também é uma colônia, tá certo? Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, desculpa aí o horário aí, se Deus quiser, a gente, nos próximos encontros aí, a gente vai continuar essa história desse homem que está aqui, que realmente é fantástico, tá bom? Obrigado aí, Bruno.